Já botei pra gravar pra eu não esquecer, que nem da Simone. outra vez. Ah, sim. Tu quer que eu tire o slide? Não, pode deixar. Acho que fica legal. Agora sim, não te aparece, né? Tu não se vê aí, né? Vejo. Eu não sei como é que tu faz isso. Depois você vai me ensinar, porque eu sempre que eu faço. Assim, vejo se eu botar uma janelinha em cima do slide, não é isso? Não, é porque eu salvei no PDF e botei janelinha pequena. Não tá na janela completa, não. Hum, Depois a gente conversa. tá, tá bom. 15 horas, vamos embora, vamos começar. Por enquanto, deixa eu ver aqui. Então vamos lá, sejam bem-vindas. Por enquanto eu posso dizer, é. Sejam bem-vindas, principalmente Débora, mais uma vez aqui compartilhando esse momento junto com a gente, né? Os seus conhecimentos, suas vivências, suas experiências. E hoje de manhã foi muito rico, eu tenho certeza que agora à tarde também vai ser, porque é sempre muito bom quando a gente tem uma pessoa de fora e uma pessoa com a bagagem que Débora tem. Né? Dessa vez eu não vou lhe apresentar, Débora, eu vou deixar você se apresentar, para não estragar o outro slide. Seja Sempre. bem-vinda, muita gratidão por mais uma vez estar aqui conosco. Obrigada. Obrigada também. Sempre, como eu sempre repito, é sempre um prazer, porque é verdade. Gosto muito de participar do Momento Legal, porque eu sei que é um trabalho que você faz com muito carinho. Então vamos lá, né? Esse tema que causa uma certa polêmica, né? Mas a gente está aqui, inclusive, para diminuir essa polêmica e para relaxar os corações, talvez, né? Talvez ou não. Mas vamos lá. Antes de começar, inclusive, eu trouxe aqui essa matéria. Vamos se ele passar aqui. Essa matéria. Essa aqui especificamente foi de 2022, mas tem outras, inclusive mais recentes, mas eu gostei mais do formatozinho dessa. Que diz, esse estudo diz que o Brasil tem 57 mil mortes ao ano ligadas ao consumo de ultraprocessados. E aí, até trouxe só uma. Eita, vamos. Trouxe só um trechozinho dessa matéria que diz que 20% das calorias que os brasileiros, que nós brasileiros ingerimos, vem dos ultraprocessados. Fora que, aí no finalzinho tem em destaque, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas que diz que se reduzirmos pela metade o consumo de alimentos ultraprocessados, 29 mil mortes por ano seriam evitadas. Então veja que é um assunto muito importante e um assunto para a gente discutir aqui de uma maneira bem legal. Mas antes, né, como eu botei aqui, meu nome é Débora, sou formada em Educação Física já há um tempinho. E agora estou também fazendo nutrição, me formando ano que vem, porque cada vez mais eu estava gostando desse assunto, né, da nutrição de forma geral, principalmente da nutrição comportamental. E aí me empolguei em fazer, ano que vem, se Deus quiser, estarei formada também. Mas vamos lá. O que são os ultraprocessados? Para a gente entender bem o que são os ultraprocessados, eu trouxe aqui esse guia, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, onde foi publicado essa classificação dos alimentos. Então, dividir os alimentos em quatro possibilidades, né, dentro dessa classificação de processamento do alimento. Então, primeiro, in natura, depois, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Então, para a gente entender o que são os ultraprocessados, é importante que a gente entenda um pouquinho dos outros também, até para a gente poder identificá-los, certo? Então, o que são os alimentos in natura? São aqueles que vêm diretamente da natureza, certo? Então, cheguei lá, peguei a espiga de milho direto da plantação. Então, isso é um alimento in natura. A partir do momento que a indústria pega esse milho lá da plantação, tira a casca, limpa e embala, ele já passou a ser minimamente processado. Observem que eu não falei em adição de substância nenhuma.
só passou pela limpeza e embalagem, certo? Descascou, limpou e embalou. Então, minimamente processado. A partir do momento que a gente adiciona algum alimento ou alguma substância nesse alimento, ele já passa a ser processado ou ultraprocessado, dependendo do que foi adicionado. No caso dos processados, a adição é pequena e de coisas que a gente conhece, que a gente tem na nossa cozinha, que é água, açúcar, sal, algum tempero, certo? Então, isso é um alimento processado. Aqui até botei esse milho, né, na latinha, que muita gente tem dúvida. Isso aqui seria um processado ou ultraprocessado? Por que que ele passa tanto tempo na prateleira? Observem aqui os ingredientes dele. Tem milho, água e sal. Então, esse aí é um alimento processado. Aí tem gente que diz, mas como é que passa tanto tempo na prateleira? É por causa da forma como ele é envasado, da temperatura que atinge e do processo de vácuo que tem ali dentro. É tanto que se a gente observar aqui embaixo, ó, depois de aberto, consumir em até 24 horas, certo? Mas é muito importante a gente olhar os ingredientes, porque observem aqui a diferença dos ingredientes de um alimento ultraprocessado. Veja que tem muito mais substâncias e coisas que às vezes a gente tem dificuldade até para falar, certo? Aqui embaixo mesmo, glutamato monossódico, inosinato disódico e por aí vai, certo? Mas até vou voltar aqui um pouquinho. Então, o que são os alimentos ultraprocessados? Qual é a diferença do processado para o ultraprocessado? É porque os ultraprocessados, eles têm a adição de muito mais substâncias, inclusive de aditivos químicos, certo? Principalmente para melhorar o paladar e manter aquele alimento mais tempo dentro da validade, certo? E aí tem esse textozinho em uma publicação da USP que eu acho bem interessante, que ele diz assim: eles não são propriamente alimentos, mas formulações de vários ingredientes. A maioria de uso é exclusivamente industrial. Então você vai observar que tem coisa aqui que você não sabe nem o que é, que você não tem na sua cozinha de forma alguma, porque são substâncias de uso industrial. Então, uma coisa interessante também, vejam que isso aqui é um salgadinho de milho, mas nem o milho tem, é farinha de milho. Então já passou por outro processamento, inclusive, certo? Então vejam a diferença. Então, o mais importante da gente entender é que os alimentos ultraprocessados, eles não estão proibidos, né? No guia, ele é muito claro. A gente deve preferir os alimentos in natura e os minimamente processados. Essa deve ser a base da nossa alimentação. Os processados, a gente deve limitar. E os ultraprocessados, a gente deve evitar. Entendam que não existe proibição. Alimento é alimento. Mas a gente pode fazer escolhas melhores. Acho que a grande mensagem desse momento aqui é: faça escolhas melhores. E a gente vai ver nos exemplos que eu trouxe mais para frente. E aí a USP também traz esse texto aqui, que ele fala das revisões, das pesquisas científicas em relação aos ultraprocessados. Diz assim, ó: as revisões são unânimes. O consumo de alimentos ultraprocessados aumenta substancialmente o risco de obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão e várias outras doenças crônicas, além de encurtar a expectativa de vida das pessoas. Então veja o quanto isso é importante, o quanto essa informação sobre os ultraprocessados é importante nas nossas escolhas alimentares. E por que acontece isso tudinho aí com o consumo de ultraprocessados? Eu trouxe aqui alguns pontos importantes. Então, o perfil nutricional desequilibrado desses produtos, desses alimentos. As características físicas e sensoriais que aumentam o número de calorias ingeridas por minuto. Eu até faço sempre essa comparação. Se eu pego uma fruta, por exemplo, e consumo ela ali, eu vou passar talvez 10, 15 minutos para comer aquela maçã, talvez, né? Por aí. Em quanto tempo eu vou comer um saco de salgadinho? O tempo é muito mais curto e o número de calorias muito maior, fora outras coisas, né? As substâncias geradas por condições de alta temperatura e pressão ou liberadas por embalagens plásticas, essas substâncias elas são prejudiciais, muito prejudiciais, e que, dependendo da condição como aquele alimento foi feito,
pode gerar ainda mais prejuízo. A presença de emulsificantes e outros aditivos que afetam negativamente o microbioma do nosso corpo, isso é importantíssimo, né? Dentre vários outros fatores, certo? Então, deixo a pergunta para você responder para você mesma. O ultraprocessado, ele é tão ruim assim? Você pensa aí, certo? Mas o mais importante que eu acho é você entender que a base da nossa alimentação ela deve ser in natura e minimamente processado. É isso que você deve preferir na sua alimentação do dia a dia. Limitar os processados e até na parte da manhã, a Adriana chamou a atenção de uma coisa importante. Existem processados e processados, né? Quando a gente adiciona água, açúcar, sal, passou por um processo ali, mas tem, dependendo de como foi feito, é menos ruim ou não, né? E evitar também os alimentos ultraprocessados. A gente tem como se livrar completamente? É muito difícil, o fato é esse. Mas a gente pode fazer escolhas melhores. E aí, acho que mais importante do que entender, porque eu sei que vocês já ouviram falar em alimento in natura, processado, ultraprocessado, talvez não tenham ouvido falar em minimamente processado, podem até me falar aí no bate-papo, viu? Tô olhando ele aqui. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir identificar o que é in natura, né? Pegar o alimento, esse aqui é o que? In natura, minimamente processado, processado, certo? Então eu trouxe alguns exemplos aqui e quero ver vocês colocando aí no bate-papo para eu saber se vocês estão entendendo. Isso é importante, tá? Toda vez eu vou pro lugar errado. Não acredito, não. Mas é rápido. Vamos embora. Aqui. A fruta propriamente dita do morango. Aqui ficou fácil, né? Aqui só foi para assim, ó, introduzir o exercício. Então a fruta é in natura, certo? Agora, me digam aí o que é que você acha do iogurte de morango. É morango também. Mas basta botar o número aí no bate-papo. Você acha que é in natura, minimamente processado, processado ou ultraprocessado? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. O iogurte, a bandejinha de iogurte, aqui embaixo, não sei se vocês estão lendo bem, mas diz assim, o iogurte com preparo de fruta, morango. Ó, não diz nem que é a fruta, é o preparado de fruta. Então, exatamente, esse aqui é um ultraprocessado, certo? Tem fruta, tem, passou longe. Realmente é ultraprocessado. E esse aqui é uma compota de morango. Então, o que é a compota de morango? Depende do caso, mas nesse caso aí, de uma fruta, é doce, então leva água, açúcar, né? É isso que é colocado numa compota de morango. Então, ele é minimamente processado ou processado? Vou logo delimitar para facilitar. Ele é 2 ou ele é 3? Me digam aí o que é que vocês acham que é essa compota de morango. Observem que houve a adição de substância, certo? Houve a adição de água e houve a adição de açúcar. Perfeito. Número 3, certo? É um processado. Participem para saber se estão entendendo. Estou vendo que estão entendendo. Ó, esse aqui são 2 sucos de caixinha. E aí, vamos ver. Esse primeiro aqui, vocês acham que ele é 1, 2, 3 ou 4? Me digam aí o que é que vocês acham. Vou até dar umas dicas aqui. Ó. 30% de suco, sem fibra adicionada, néctar misto de abacaxi e maçã, sabor abacaxi. O que é que vocês acham que é esse aí? A Adriana pode responder também. A Adriana já assistiu várias vezes, mas pode responder também. Esse aqui é 4, perfeito. Esse aqui é um ultraprocessado. Mas vejam a diferença para esse aqui. Esse aqui diz aqui, ó, 100% suco, contém suco de 2 abacaxis e meio, né, 2,5 abacaxis, sem adição de açúcar, sem conservante. Esse aqui, eu até coloquei uma resposta aqui, porque realmente suscita dúvidas aqui.
Tem um detalhe, não tem adição de açúcar nem de conservante, certo? Então, isso é 100% suco. Então, a gente já sabe que não é um ultraprocessado. Mas, se eu pego a fruta e adiciono água para fazer o suco, é processado. Eu botei aqui como minimamente processado, né? Até no grupo da manhã colocaram, abacaxi dá para fazer sem água, né? Laranja dá para fazer sem água, mas nem todo suco dá para fazer sem água, né? Então depende, é muito importante que vocês olhem o rótulo das embalagens, certo? Então, vejam pequena diferença, né? Então por que eu coloquei esses dois? Porque lá no supermercado vão ter dois tipos parecidos. Né? Não estou nem falando de marca, não. Estou falando de como ele é produzido. Então, se você chega lá no supermercado e tem duas opções como essa, você pode escolher uma opção mais saudável. Uma opção que não passa por tantos processos e não tem adição de tantas substâncias, certo? E até trago outro exemplo aqui. Esse aqui é um filé de tilápia, peixe congelado, sem pele, certo? Então, já dando um spoiler, né? Aqui, o que provavelmente aconteceu? A gente não está vendo o rótulo, mas vejam a diferença. Aqui, provavelmente, pegou o peixe, limpou, tirou a pele, fez o filé, botou no saquinho e congelou. Então, isso aí é o quê? Minimamente processado ou processado? Me digam aí, o que é que vocês acham? Desse aqui do filé de tilápia. Perfeito. Minimamente processado, certo? Agora, vejam a diferença para esse aqui. Tem aqui, filé de peito temperado. Aí aqui é pequenininho, então eu vou ler para vocês. Cortes temperados congelados de frango. Contém 9,1% de solução de água, sal e aditivos. Então já deixa claro que tem aditivo químico aí, certo? Então, perfeito. Esse é o ultraprocessado. Então, vejam que a gente pode chegar no supermercado e ter mais de uma opção, certo? A gente não precisa sempre se render ao ultraprocessado. A gente sabe que, como eu falei, é muito difícil a gente se livrar totalmente, né? Mas a gente pode fazer escolhas melhores. Essa é a mensagem principal que eu quero deixar para vocês. Aqui, uma compota de cebola. Tem cebola, água, sal, a gente tá vendo aqui que tem uns temperinhos, né? Então esse aqui, vocês já estão sabendo, já. Estão sabendo. É 1, 2, 3 ou 4? 3. Perfeito. É um processado, certo? A cebola aqui já ficou fácil demais, é in natura. E aqui, cebolito. Aí eu até tava dizendo que eu tive a curiosidade de procurar o rótulo lá no supermercado quando eu fui. Minha gente, não tem milho, não tem cebola. Diz aqui que é um salgadinho de milho com cebola, mas veja lá, tenha curiosidade de olhar o rótulo quando você for ao supermercado. Você vai ver que tem resquícios de milho, resquícios de cebola, certo? Então esse aqui é um ultraprocessado sabor cebola. Então, uma frase que a gente escuta muito é: você é aquele que você come. Mas trago essa reflexão para vocês. Se você é o que você come, sua alimentação está ajudando ou atrapalhando a sua saúde? Então, pense nisso. Veja que a gente tem condições de fazer escolhas melhores. Teve até uma pessoa que falou no grupo da manhã, falou da questão dos agrotóxicos, de fato, né? A gente tem muitas possibilidades hoje em dia. Eu sei que financeiramente nem sempre é fácil, né? Mas às vezes é uma pequena diferença de valor, né? E que a gente pode ajudar muito a nossa saúde a partir desses cuidados, certo? Então, mais importante do que a gente saber se mata ou não mata, é a gente procurar trazer para a nossa saúde e para o nosso dia a dia coisas melhores, né? Diminuir os riscos e melhorar de algum
percentual aquilo que a gente come, que é muito importante, certo? Agradeço muito a Adriana pelo convite. Deixo aqui também que a gente, né, da minha parte de exercício, né, aqui no Saldo Legal, a gente tem a ginástica laboral, que inclusive tem online, certo? Depois vou passar, até a Adriana já me pediu, mas eu vou passar para ela as informações que ela vai botar no grupo, certo? Temos a avaliação física aqui no Centro de Saúde e temos também a mentoria de corrida, que é online. Então, qualquer pessoa do tribunal pode fazer, independente do lugar onde estiver. Então, participem. Temos muitas opções aí para vocês participarem com a gente, certo? Então, fico aí à disposição. Se tiver dúvidas, estou aqui. Podem falar. Podem abrir a câmera se quiser, botar no chat se quiser. Sempre muito bom, né, Débora? Refletindo um pouco do que você acabou de falar, assim, que eu falei hoje de manhã, as escolhas da gente, elas trazem, se mata, se não mata, vai depender de tantas outras coisas, né? Mas que a gente viu que apressa um pouquinho aí o nosso Uhum, cronômetro aí da vida, assim como as escolhas que a gente faz, né? Então, exatamente. Edinalva, boa tarde, Boa Edinalva. tarde. Então, só complementando, as escolhas elas começam a partir da feira, né? Exato. Porque se a gente não tem muito essa questão do ultraprocessado em casa, aí a gente já faz uma escolha mais consciente, né? Aquela coisa de Uhum. negar duas vezes, negar uma vez na hora da compra e negar outra vez em casa. Então, a É, organização das escolhas ela começa desde a organização das compras. exato. E às vezes, né, a gente tá ali tão cansada que é, acaba se rendendo, né? Se tem ali fácil, você acaba se rendendo. Então, a Uhum. reflexão, perfeito, isso que você falou, começa na feira, né? E quando a gente olha ali, ó, esse alimento, o que é que tem? Olha os ingredientes para vocês terem noção daquilo que você está levando para casa, né? Aquilo que você está levando para você, para sua família, né? Do whey de caixinha, de novo está perguntando. Veja, aí, oh, muito tarde. Deixa eu só falar dessa questão do whey. Tem o whey de tudo quanto é jeito, certo? Então, veja, só falar whey não é suficiente para a gente ter informações, certo? Porque tem de vários jeitos. Tem isolado, tem concentrado, depende muito dos ingredientes que tem ali. Só o fato dele ser em caixinha, em saco, em embalagem plástica, né? Não, assim, para o whey não faz muita diferença não, tá certo? O mais importante é você olhar o que é que tem nos ingredientes dele. Se você quiser me mandar depois, a Adriana pode botar meu contato lá, que eu dou uma olhadinha também, tá certo? Mas aí não é só dizer que se é de casquinha, eu tenho que saber o que é que tem ali, para poder lhe ajudar melhor, tá certo? A dificuldade das feiras orgânicas, nada. Realmente, em alguns lugares do tribunal temos, né? Tem alguns outros lugares também que tem. E eu tenho visto algumas feiras num horário até mais acessível. Aí depende muito de onde tu mora, Sueli. Mas, por exemplo, perto da minha casa, eu já vi, só que é dia de quarta-feira. Dia de quarta-feira, vou pro fórum e não dá tempo de pegar essa feirinha, mas tem. No Dia tribunal de tem no quinta-feira fórum, no TJ, no, no no Rodolfo Rodolfo Aureliano. Aureliano, tem dia de quinta-feira. Quinta. Se não me engano, na Central do Juizado tem, pelo menos tinha, né? Sim. Tem não? Não, não sei. Eu sei a do Rodolfo, que é dia de quinta-feira. É. Nós tínhamos aqui no Centro de Saúde também, mas deixou, né? Tinha uma no Mas. Derby Center, nos sábados, que era até um pouquinho mais tarde ela, de manhã. Cordeiro, Cordeiro. não conheço. No ambulatório. Mas se vocês estão sabendo, como é algo que já está todo mundo sabendo, vou dizer. Vamos Novidade. voltar para o prédio antigo.
Então, de repente, eu acredito que até haja a possibilidade da gente ter de volta. Quem sabe, quem É, sabe. é. E quando a A do gente mudou de Rodolfo vai prédio, até umas 11 horas, 11h30, meio-dia. né, quando a gente mudou de prédio, vou até ter aqui, ficou difícil porque não autorizaram, né? A gente utilizar o espaço. Mas aí, voltando para o nosso prédiozinho lá, quem sabe? Mas é isso ali, no fórum é dia de quinta-feira. Começa bem cedinho, né, Adriana? Tu chegas mais cedo do que eu pego Não, às quando eu 8. chego, já tá sendo armada. 7 horas, 7 e pouco já tem coisa, já tem café da manhã para comprar. Aí, Infelizmente é na quinta, aí eu não tô é, pegando. tá Só vendo? quando pego um feriado na quinta que vão para quarta-feira, aí eu pego. Então ficamos por aqui. Mais alguma dúvida? Me digam. Aproveitem. Adriana, ó, sempre como eu falei, sempre um prazer participar. Já estávamos aqui, inclusive, esperando vocês entrarem, a gente já estava pensando no Foi. próximo assunto. E vai ser interessante também. Vai ser muito legal, é sempre muito Vai. legal, é sempre muito interessante. E a gente trabalhar em parceria sempre deu muito certo. Foi verdade. Então, Gosto queria muito. mais uma vez agradecer, Débora, a disponibilidade de sempre. Grão de bico Grande. enlatado. Ah, obrigada. É, é aquilo que eu falei, depende do que tem ali. O tomate pelado, ele é uma opção melhor, de fato, aí eu conheço, né? Então é uma opção melhor, bem melhor, inclusive. Mas o grão de bico enlatado eu não colhei o rótulo, não. Então, ó, vocês já estão com conhecimento para chegar lá e olhar no rótulo, certo? Olha lá o que é que tem nesse rótulo, certo? Agora, veja, comprar o grão de bico, entre o grão de bico, o mesmo grão, e ele enlatado, o grão melhor. Agora, daquelas tomates, né? Molho de tomate e tal, o tomate pelado é bem melhor mesmo. Tem um milho que ele é embalado a vácuo, ele não tem água, ele não tem sal, ele não tem nada. Conservação dele é só a lata embalada a vácuo. Então, quando eu Uhum. tenho que comprar alguma coisa assim mais em lata de milho, porque é difícil você ter o milho in natura para você estar botando em É, receita, é. aí eu opto por essa escolha, porque assim, ele não tem Uhum. nada, 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 nada. Você abre, aí também é aquela história, consumo imediato, né? Exatamente. Que bom que foi esclarecedor. Fico muito feliz. E qualquer dúvida, mande aí para a Adriana que ela me manda. Ok, então até terça-feira a gente vai continuar lá, vai dar seguimento às nossas agora habilidades empáticas e vamos embora, que a jornada de crescimento ela é infinita enquanto durar. Cheiro para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Pode encerrar, tá, Débora? Joia.